Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, muito boa tarde para todo mundo, meio-dia em ponto, seja bem-vindo. Eu sou Mauro Frisman, nós estamos no ar da Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, e também pela Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ouvir os nossos podcasts na sua plataforma preferida e também acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados. O número do WhatsApp para você mandar a sua mensagem é o 97401-2235. 97401-2235. Eu apresento a partir de agora os convidados desta quarta-feira. Hoje o nosso assunto sempre ligado à saúde. Às quartas-feiras o programa Gente que Fala dedica o espaço para falar sobre saúde e bem-estar. Primeiramente, Flora Vitória, mestre em Psicologia Positiva Aplicada e embaixadora da felicidade no Brasil. Seja bem-vinda, Flora, tudo bem? Muito obrigada por me ter aqui no seu programa, é um prazer. Prazer é todo nosso. Também conosco Solange Mello. Ela é life coach e mentora profissional. Seja bem-vinda ao Gente que Fala, Solange. Conosco... Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos do programa, os colegas que estão participando hoje do programa. Está me ouvindo? Sim, tudo bem por aí? Também conosco o Dr. Luiz Carlos Magno, delegado de polícia aposentado, professor universitário. Dr. Luiz Carlos Magno, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Gente que Fala. Meu caro Mauro, muito bom dia, meu abraço a você, o Fausto, cumprimentar os amigos da mesa. E eu gostaria de, nessas primeiras palavras, dizer que a comunidade jurídica está hoje chorando o passamento do professor Luiz Flávio Gomes, grande jurista, uma mente brilhante, agora deputado federal. E uma carreira no mundo jurídico, para você ter uma ideia, Mauro, ele foi agente policial, delegado de polícia, promotor, juiz de direitos. Ele passeou por todas as carreiras jurídicas, depois com o curso que ele montou, e aí para todo o Brasil. Portanto, perde-se hoje, com o seu falecimento, um grande brasileiro que, como deputado federal, estava realizando um grande trabalho. Então, a família que hoje e amanhã é enlutada, os nossos sentimentos, e Deus conforte o coração de todos. Prazer estar hoje de manhã. Nós também temos uma nota a respeito do falecimento do deputado Luiz Flávio Gomes. Até eu vou destacar aqui, antes do início aqui do nosso primeiro tema, é com muita tristeza que a gente comunica a morte nessa madrugada do deputado federal Luiz Flávio Gomes, do PSB, em decorrência de complicações de uma leucemia. O Flávio atuou como delegado, promotor de justiça, como destacou agora o Dr. Magno, juiz de direito, professor, fundou a LFG, que é uma rede de ensino jurídico no Brasil, e era ainda comentarista do Jornal da Cultura. Em 2018 foi eleito deputado federal, cargo no qual criou o movimento de combate à corrupção, Quero um Brasil Ético. Então aqui a mensagem do programa que a gente fala aos familiares e amigos, sentimentos e apoio de toda a nossa equipe. Eu tive o grande prazer, a oportunidade de entrevistar o jurista Luiz Flávio Gomes. Luiz Flávio, e lamentamos realmente a perda dessa figura excepcional dentro do quadro dos operadores de direito. Antes aqui também do nosso primeiro tema, uma mensagem aqui do governo do estado de São Paulo. Pessoal, nesse combate contra o coronavírus, siga o que dizem os especialistas em pandemia. Fique em casa. Siga o que dizem os governantes europeus que estão enfrentando a pandemia. Fique em casa. Siga o que diz a Organização Mundial da Saúde. Fique em casa. A economia, a gente trabalha e recupera. A vida de quem a gente ama não dá para recuperar. Fique em casa. Saiba mais em saopaulo.sp.gov.br/coronavírus. Uma mensagem do governo do estado de São Paulo, estado de respeito. Minha gente, vamos tratar aqui do nosso primeiro tema. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem 203 mortes e 5.827 casos confirmados de coronavírus. Mas esses números
reais podem ser muito maiores, já que faltam testes e os resultados estão demorando até 20 dias. Na cidade de São Paulo, segundo o serviço funerário, cerca de 30 pessoas são sepultadas por dia com suspeita de Covid-19. Os hospitais das clínicas, o Sírio-Libanês e Albert Einstein afastaram, vejam só, 590 profissionais infectados. E o Instituto Adolfo Lutz segue com 14 mil exames à espera de confirmação. Primeiramente, Flora, como é que você avalia esses números? Como é que você tem observado? Aliás, como é que tem sido o seu dia a dia aí no isolamento social que tem se pedido, o fique em casa? Eu acredito que esse é um desafio global, não é um desafio de São Paulo, do Brasil, mas é do mundo todo. Né? Realmente é uma situação onde a gente tem que estar acompanhando as orientações dos órgãos responsáveis pela saúde e realmente seguir a questão do confinamento. Não é só para você não pegar o vírus, é para você não ser um agente transmissor. É muito importante que as pessoas entendam, não só para si mesmas, mas também para o bem da humanidade como um todo. E é um momento único também para a gente se reconectar com a família, resgatar os nossos projetos. Quer dizer, não é um momento só para ficar também pensando no problema, mas focar também em oportunidades de desenvolvimento. Então eu acho que é um momento onde a humanidade vai mostrar o que existe de melhor dentro dela para superar esse momento. Você acha que de fato haverá uma lição a ser tirada disso a partir dessa... como você destacou, essa conexão com as pessoas dentro de casa? Eu acredito que sim, eu acredito que eu acho que não tem outro momento na história onde a comunicação e os meios de comunicação estão colocando tão claramente a necessidade da união das pessoas e de ações em prol da sociedade, não só da proteção de si mesmos, né? Então eu acredito que desse desafio, de todo o desafio que a gente passa como indivíduo, como instituição, como sociedade, é possível a gente se desenvolver, a gente evoluir, e eu acredito que a gente está passando por uma situação muito difícil, é um desafio, mas que disso pode sim sair coisas muito importantes. A gente vê exemplos positivos também nas notícias, empresas de bebidas alcoólicas doando álcool para os hospitais, pessoas ajudando as pessoas que estão nas ruas. Quer dizer, existem muitas virtudes do ser humano que estão vindo à tona para lidar com esse momento. Então eu acho que sim, vamos sair como seres humanos mais fortes deste desafio. Dr. Luiz Carlos Magno, delegado, como é que está o seu isolamento e o que o senhor observa disso tudo? Que lição que vai sair dessa história toda? O meu isolamento aqui em casa, eu brinco com as pessoas que eu estou vendo como é uma prisão domiciliar, mas eu estou no conforto da casa, com a esposa, mantendo contato com os parentes, como disse a doutora Solange, mas eu gostaria de dizer que, acompanhando, e você falou da falta de testes para sabermos quem são esses cadáveres, se estão com Covid-19 ou não, eu gostaria de lembrar a todos que, como eu sou professor universitário, nós acompanhamos o científico. E nesse sentido, Mauro, o Brasil vem não desse governo, há muitos governos sistematicamente reduzindo verbas do CNPq, da CAPES para a pesquisa científica. E agora o Brasil percebe que agora, se nós tivéssemos aparelhados, nós teríamos uma resposta muito mais rápida nesse campo. Então nós temos de importar esses testes, né, ao preço, a dificuldade de logística, quando, infelizmente, a comunidade científica, os nossos cientistas reclamam sempre de que o investimento na área científica, aparentemente, parece que para alguns governantes, como não há um resultado imediato, parece que a ideia é de jogar para frente. Mas nós percebemos que não é assim. Então, o meu recado é esse, que os governantes sejam atentos à comunidade científica. Isso é, de fato, investimento no conhecimento. Por exemplo, no Estadão de domingo, dizer que foi cortada a verba até para as ciências sociais. E eu vi recentemente, essa pergunta que você está fazendo, são cientistas sociais que teriam a resposta.
nós vamos falar daqui a pouco do crack, seriam cientistas sociais que poderiam nos dar uma série de respostas às nossas indagações, e talvez nós não as tenhamos, porque nesse quesito é do que o país atenda. Por exemplo, a Coreia, ela consegue porque tem os seus cientistas. A China, a mesma coisa, eles investem em pesquisa. Então, esse é o recado que eu dou dentro desse assunto aí. Muito bem. Lembrando aos ouvintes, os espectadores do programa Gente que Fala, que nós estamos transmitindo por uma ferramenta, por um aplicativo de videoconferência, e não estamos, como sempre fizemos, nos estúdios da Rádio Trianon, justamente numa adaptação a esse momento, onde todos precisam realmente ficar em casa, cumprir o seu isolamento, evitar as aglomerações. Solange Mello, sua avaliação sobre essa nota que eu acabei de falar, e como é que está o seu isolamento aí? Como é que você tem lidado com isso? Olha, Mauro, a gente percebe que o que a gente vive hoje é um verdadeiro Big Brother forçado. É uma coisa nova, ninguém estava preparado para isso, ninguém está preparado para isso. E eu percebo assim que estamos todos perdidos. As autoridades estão perdidas, a população está perdida. É uma coisa nova e assustadora. Mas eu vejo que, se de um lado é um grande desafio, todos nós, do outro lado pode ser uma grande oportunidade. Isso que a gente está vivendo hoje é uma tragédia. Mas eu acho que é uma tragédia anunciada. Nada acontece por acaso. Tudo isso foi plantado. E agora a gente está tendo que colher. Assim, a gente pode... existem 3 caminhos que eu percebo que a gente pode seguir a partir desse momento. Um caminho é criticar, reclamar, se vitimizar e colocar a culpa no outro, né? E é o famoso apocalipse. As pessoas acham que o mundo vai acabar, as pessoas acham que não vai ter jeito, e tudo que é o fim. E não é o fim. Eu acho que é o fim de uma forma de viver. Quer dizer, não é que é um fim, deveria ser um fim, forma de viver, de um posicionamento que a gente vem colocando em prática até agora. Uma vida muito materialista, uma vida muito imediatista, um tremendo desrespeito à vida humana principalmente. Então, a gente percebe, se a gente for olhar para trás, se a gente for lembrar das grandes tragédias nesse sentido, de onde veio o HIV? De onde veio a peste? De onde veio o coronavírus? Um tremendo desrespeito à vida animal. Então, a gente precisa rever algumas coisas. Eu acho que é um remédio muito amargo, extremamente doloroso, profundamente necessário. Então, ou a gente muda daqui para frente, e a gente estava até conversando isso ontem, as pessoas todas vão mudar? Não, eu não acredito nisso. Porque as pessoas, é muita gente, todo mundo é muita gente. Então, muita gente vai passar por essa situação e lá na frente vai voltar a repetir os mesmos erros. Outras pessoas não. Então, que essa lição seja aprendida, que sirva de ensinamento. Então, o caminho é esse, é lamentar, reclamar e dizer que não tem jeito, enfim. O outro caminho é aquela frase daquela famosa música do Zeca Pagodinho, que a gente conhece, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, a gente vê pessoas, eu vejo na rua, da minha janela, eu vejo pessoas fazendo Cooper, fazendo atividade física. A gente viu recentemente na televisão a polícia tendo que interferir nas praias, pedindo que famílias saíssem e fossem para casa. Porque, afinal de contas, o que a gente está vivendo não é férias. E as pessoas parecem que muitas vezes não têm noção disso. Esse é um outro caminho. Deixa a vida me levar. Se tiver que ser, será.
E é não assumir a responsabilidade das coisas. O coaching fala muito isso, da autorresponsabilidade. Não só na criação desse caos, mas também na prevenção. Sim. O terceiro caminho que eu vejo é você agir de uma forma proativa. Com sensatez e com serenidade e com autorresponsabilidade, claro. Sim. Solange, a gente tem um problema no seu áudio, eu queria pedir a gentileza de todos, inclusive nos seus espaços aí onde estão, para que mantenham o silêncio, porque qualquer barulho acaba vazando no ar, então, para evitar a permanência de outras pessoas aí no espaço onde vocês estão, tá bom? Flora, vamos fazer o seguinte, a ONU divulgou recentemente o resultado da 8ª edição do World Happiness Report. É uma pesquisa sobre a felicidade em 153 países. Após anos de queda, em 2020 o Brasil se estabilizou no 32º lugar nesse ranking. Mas veio aí o coronavírus e o confinamento se tornou a principal estratégia para conter a propagação da pandemia. O isolamento traz consigo o distanciamento social, a ansiedade, a depressão e vários outros fatores que nos distanciam de uma vida feliz. Como é que fica a felicidade agora, Flora Vitória? Ou é possível ser feliz nessa condição em que estamos passando agora, no isolamento? Como é que fica essa felicidade? Bom, primeiro que quando a gente fala de felicidade, às vezes as pessoas pensam que é essa alegria despropositada e desconexão com o que está acontecendo. Na verdade, a felicidade real, verdadeira, ela é uma mera consequência quando você utiliza o melhor de si mesmo, o melhor do ser humano. E nesse momento, utilizar as forças e as virtudes do ser humano, que é um dos pilares fundamentais para você ser feliz, é fundamental, como a coragem das pessoas que têm que estar trabalhando, os profissionais de saúde, os profissionais que cuidam da segurança dos locais, todas essas pessoas que têm que estar no seu melhor momento de bravura, de coragem, de conexão com o seu propósito, que é também um pilar que quando você vive o seu propósito, você é feliz. Então a felicidade verdadeira, ela sim é resultante de posturas, atitudes, formas de você lidar com esse desafio que vão trazer para você essa satisfação. O distanciamento físico, ele não necessariamente gera distanciamento emocional. As pessoas precisam estar sim conectadas umas às outras, mas não fisicamente perto. Então existem muitas formas de se fazer isso. Nesse momento também, é um momento onde a gente precisa acessar a nossa esperança e o nosso otimismo, assim como a nossa gratidão por todas as pessoas que estão trabalhando pelo bem da maioria e por todos aqueles que estão fazendo o seu papel na sociedade. Também é momento de você trazer o melhor da sua criatividade e perspectiva para encontrar soluções, seja no papel dos governantes, dos pesquisadores que estão buscando a cura, dos agentes de saúde, dos meios de comunicação que precisam, sim, passar as informações do que deve ser feito, mas também ajudar as pessoas a acharem o seu caminho nesse momento de confinamento, de home office, ou então de ter que estar na rua continuando o seu trabalho. Então, é momento de todas as pessoas utilizarem, se conectarem ao seu propósito, focarem nos relacionamentos positivos, estimularem as emoções que reforçam o sistema imunológico, como, por exemplo, a gratidão. É muito importante a gente fazer práticas simples, como no final do dia reunir a família e falar pelo que a gente é grato hoje. Né? Estamos confinados aqui, que bom que a gente tem uma família, que a gente tem um teto. Se você tem algum conhecimento, alguma habilidade, uma competência que pode contribuir com os outros, usar isso da melhor forma possível. Então, usando esses pilares de superação, de relacionamentos, de uso de forças e virtudes, é que a felicidade vem. E não simplesmente estar alegre, estar bobo, estar desconectado do mundo, não. Eu acho que é muito importante, sim, focarmos na felicidade verdadeira, que nada mais é do que o resultado do florescimento humano. Isso é, da nossa capacidade da gente se adaptar, ser resiliente, se desenvolver e achar soluções para todos. Flora, você tem um título de embaixadora da felicidade no Brasil. O que é que significa esse título?
Esse título eu ganhei do OHAV, World Happiness Summit. Na verdade, eu estou aqui em Miami, nos Estados Unidos, que eu vinha palestrar para esse evento, e esse evento foi cancelado por causa do corona, né? Então eu recebi esse título, e o meu papel é divulgar a ciência que promove a felicidade, não autoajuda, não opiniões próprias, mas sim a ciência. Então tudo que eu procuro trazer e divulgar são pesquisas e práticas apoiadas na ciência para o florescimento humano e a consequente felicidade que é um estado resultante desse florescimento. Né? Só um exemplo rápido, por exemplo, eu recebi um convite da HarperCollins para escrever um e-book que seria distribuído gratuitamente em todas as plataformas de e-book, como a Amazon, a Kobo, Google Play, etc. Então eu fiz isso a semana passada com o meu time de pesquisa e desenvolvimento, a gente baixou algumas intervenções e esse e-book está disponível gratuito, ele chama Felicidade em Tempos de Incerteza, para ajudar as pessoas que estão em casa, o que dá para fazer, o que não dá para fazer, para as pessoas que estão na rua, como é que você pode usar intervenções para gerar conexões significativas com a sua família, com seus vizinhos, mas sem o contato físico, né, se protegendo e protegendo os demais. Então, eu acho que sim, é um momento que a gente tem que falar de felicidade, mas a felicidade com embasamento científico, que é este resultado do que existe de melhor no ser humano. Eu acho que isso é muito importante. Doutor Magno, o que esse momento traz de felicidade para você e para sua família? Eu vejo a felicidade como uma somatória do bem-estar físico, psíquico e espiritual. Dentro dessa somatória, e aí a pesquisa diz que o Brasil está em 32º lugar, eu vejo num plano maior que se você faz a pesquisa no Brasil e encontra 12, 13 milhões de pessoas no desemprego, mais outro tanto na informalidade. Eu vejo a moradia, as pessoas nas comunidades. Então, me parece que nesse somatório é que nós vamos ter um conceito de felicidade que, como disse a Flora, diferente de alegria momentânea ou passageira. Então, eu diria que se nós conseguirmos promover um bem-estar físico, moral, se nós conseguirmos levar a nossa nação para um bem-estar de moradia, assistencial, de saúde, nesse conjunto nós conseguimos esse estado de falar, estou feliz. Então, se você me pergunta particularmente, eu me sinto um homem realizado, né? Conseguir trabalhar naquilo que eu queria ser, me parece que esse é um ponto muito importante. Você se sentir bem, fui feliz como delegado de polícia, sou feliz como professor universitário, bem-estar com a família, bem com a esposa, com os filhos, com os parentes. Então, veja, como disse a Flora, são várias áreas desse nosso cotidiano que permite dizer, não, estamos felizes, né? Não obstante esse momento agudo, como disse a Solange, é um momento de reflexão, ele deve passar, como a humanidade superou noutras tragédias, noutras enfermidades, e os que conseguimos aprender alguma coisa, sairemos seres melhores. E ela frisou bem, alguns parecem que a ficha não caiu. Solange, essa semana você falou, aqui perto de casa houve uma festa funk até 5 horas da manhã, as pessoas dançando, bebendo, um grupo razoável de pessoas. Sim. Parece que não é com eles que estão falando, né? Então, tá certo isso. Então eu vejo que nós podemos atingir esses estados. E eu destaco principalmente a espiritualidade, o estar bem com Deus. É uma maneira muito boa, porque você percebe que é possível superar e crescer como ser humano. Solange, no seu trabalho de coach, como é que você trata essa questão da felicidade? Como é que você transmite isso para o seu paciente, para o seu cliente? Ou seja, a felicidade 24 horas por dia. Felicidade, o coaching, ele encara a felicidade de duas formas.
muito diferentes. Né? Tem aquela felicidade que é construída e que depende de fatores externos, e tem aquela felicidade que é inata. Assim, existem pessoas que dizem assim: eu vou ser feliz, quando eu me casar eu vou ser feliz, quando eu tiver minha casa eu vou ser feliz, quando eu entrar na faculdade eu vou ser feliz. Então, assim, são pessoas que condicionam a própria felicidade a alguma coisa externa. E o coaching, ele dá muita ênfase àquela felicidade que independe do que te acontece. Porque o que é felicidade? É um estado permanente, de bem-estar. A gente está vivendo um momento que deixa isso muito claro. Vivendo um verdadeiro estado de guerra. E por isso a gente deixa de ser feliz. O que é ser feliz? Para o coaching, ter alicerces muito fortes. Apesar da crise, apesar do coronavírus, apesar do governo, apesar da economia, eu tenho pilares muito fortes na minha vida, dão uma sensação de felicidade. Se for depender dos fatores externos para ter essa felicidade, a gente não vai ter nunca. Se a gente parar para pensar, a gente sempre vai ter uma coisa ou outra que vai nos incomodar. A gente sempre vai ter uma coisa ou outra que vai nos causar desconforto. Né? E aí, nesse caso, fica muito difícil. Então, você precisa, na sua vida, através da fé, através das suas crenças, através dos seus valores pessoais, dos seus valores morais, dos valores individuais, daquilo que você acredita, isso é que te segura. Isso é que te sustenta até no momento de dor, no momento de luto, quando você perde uma pessoa da família, quando você perde o emprego, quando você perde a saúde. E entender que, como dizia o Chico Xavier, de uma forma muito sábia, que tudo passa. As coisas ruins passam, mas as coisas boas também passam. E a gente precisa aprender a lidar com as duas coisas. O coaching é muito isso. Você precisa ter algo maior dentro de você, maior do que os fatores externos, que podem ser positivos, podem ser negativos. Flora, esse World Happiness Report, que é o relatório mundial da felicidade, como eu disse aqui, foi feito em 153 países e o Brasil está em 32º lugar. Qual é o primeiro país? Esse ano, se não me engano, ficou a Finlândia de novo. Os 3 primeiros sempre ficam entre Finlândia, Noruega e Dinamarca. O Brasil, do ano retrasado para o ano passado, caiu 4 posições. Né? O relatório mede, entre outras coisas, a questão da percepção da corrupção, então isso mexe bastante na pontuação do Brasil. E o número que se estabilizou esse ano que passou é porque considera 2 anos seguidos anteriores de dados, né, do Instituto Gallup, e provavelmente, claro, a nossa posição no ano que vem, assim como todo mundo, vai cair algumas posições, não tem como, porque os fatores externos sim influenciam na felicidade, a saúde influencia, mas não é o principal. Né? Os estudos todos nos mostram, as pesquisas nos mostram que as variáveis voluntárias, aquelas que nós temos controle, impactam muito mais na felicidade do que as circunstâncias externas. Então, circunstâncias externas de, por exemplo, viver ou não numa democracia rica, ter um casamento bom ou não, ter estudo, todos esses elementos considerados circunstâncias externas afetam o nosso nível de felicidade entre 10% a 18%. O resto, a grande maioria, vem do como a gente decide interpretar a realidade, como a gente explica os eventos que acontecem, como que a gente decide lidar com as emoções do presente, do passado e do futuro, né? Como é que eu prefiro ter medo do futuro, ansiedade, preocupação, ou eu prefiro ter esperança e criar caminhos criativos para lidar com o futuro? Você falou no topo da lista, então, Finlândia, Suécia e Dinamarca, é isso? Finlândia, Noruega e Dinamarca. Ou seja, nos países nórdicos, os fatores externos influenciam menos, então, essa é a explicação.
Não, no geral, os fatores circunstanciais influenciam menos. De acordo com os pesquisadores, influencia entre 10% a 18%. Sim. Bom, vamos passar agora para o nosso próximo tema. Aliás, minha gente, antes do assunto, eu vou agora passar um recado da Prefeitura de São Paulo. Olha, gente, distanciamento social não é férias, tá legal? Você sabe muito bem que o coronavírus é uma doença altamente contagiosa e que a melhor maneira de não espalhar o vírus por aí é distanciando-se o máximo possível das pessoas. O jeito mais fácil de superar esse desafio é ficar em casa. Mas por que se distanciar? Porque, um motivo muito simples, o vírus pode ficar no nosso organismo sem que os primeiros sintomas apareçam em pelo menos 5 dias. Em alguns casos, por até 14 dias. Ou seja, não dá para saber se a gente está com o vírus ou não está com o vírus. E para que a gente não transmita o vírus para outras pessoas, é preciso ficar em casa, fazendo o tão falado distanciamento social. Fique em casa. Sair de casa só para uma necessidade real. Ir à farmácia, por exemplo, ao supermercado, algo assim. Nada de reunir amigos ou familiares em casa ou ficar passeando à toa pelas ruas. A coisa é séria. Mas o distanciamento social teve ótimos resultados em algumas grandes cidades pelo mundo. Então, vamos fazer a nossa parte também. Evite contrair e transmitir o vírus. Agora é todo mundo em casa para o bem de todo mundo. Uma mensagem aqui da Prefeitura de São Paulo no programa Gente que Fala. Vamos seguindo então com... Mauro, pode falar. Só para retornar um pouquinho, em minhas palestras de prevenção de drogas, eu gosto de tratar da questão da autoestima. E a autoestima tem tudo a ver com o uso de drogas. Neste quesito, você sabe que o povo brasileiro perde muitos pontos. Parece que nós somos uma nação, notadamente as mulheres, com a questão do corpo, de ter esse corpo que seria ideal, esse estereótipo encantador. Então, a preocupação com a magreza ou a obesidade, preocupação, por exemplo, um dado interessantíssimo, a Record esse ano mostrou que, sabe qual é a maior preocupação das pessoas com mais de 60 anos, irmão? Nessa pesquisa? Ficar feio. Diz que nessa pesquisa, a maioria de nós com mais de 60 diz perguntado medo de homicídio, se você tem medo de ser assaltado, se você tem medo de perder o emprego, medo de ficar feio. Veja que interessante isso, né? E eu vejo nos cursos da prevenção de drogas, então por que eu falo da mulher? Porque quando ela não se acha com esse corpo perfeito que ela imagina deveria ser o ideal, é o abuso das anfetaminas, dos estimulantes, né? Os homens que entram nessa são esses camaradas marambeiros, bombados, anabolizantes. Então veja que esse conceito de felicidade passa por aí. Então, na medida em que a gente se aceita, né? Então eu brinco, alguns anos atrás o meu cabelo era castanho e não havia essas entradas, mas tá bom, tá ótimo. É isso. Bom, vamos lá, o nosso próximo tema. Ficar em casa em quarentena não precisa ser sinônimo de ócio e tédio, e muito menos de baixa produtividade. Muitas pessoas, aquelas que conseguem se organizar, estão aproveitando as horas que deixaram de perder no trânsito ou em ações pouco produtivas para reorganizar sua vida financeira, repensar projetos, fazer cursos para dar um upgrade em seus conhecimentos, ou até mesmo conquistar novos trabalhos que podem ser feitos à distância. Solange, esse é um momento para as pessoas realizarem um trabalho de coach, uma vez que há essa situação de parada, de reflexão, de retomada de posição, o momento de repensar metas, as metas que vão levar aos objetivos? Sim, seguramente. Na realidade, o coaching você pode e deve fazer em qualquer época da sua vida, né? Mas nesse momento eu percebo que é muito mais propício para isso, porque as pessoas estão questionando uma série de coisas. Então, questionando valores, questionando relacionamentos familiares, relacionamento no trabalho, a questão do tempo, né, que é um grande presente que a gente recebe da vida, que é o tempo. Ele não recupera o teu tempo passado.
Então, tem até uma frase muito bonita que diz que a melhor coisa que você pode dar para alguém é o seu tempo. Seu tempo é precioso, ele passa, você não recupera, e ele é muito rápido. E a sensação que a gente tem é que o tempo está passando cada vez mais rápido, né? Os dias estão passando mais rapidamente, as semanas, os anos, enfim. Então, nesse processo que você está dentro de casa, você não está com os estímulos externos interferindo na sua vida, porque você não sai, você não vai ao cinema, não vai ao teatro, não vai à casa de amigos, enfim, você está mais recluso em casa, você está mais voltado para dentro de você mesmo. Quer dizer, é o que a gente espera, né? Tem pessoas que não. Mas, enfim, é o que você espera. Então, o coaching, o que é um coaching? O que é um processo de coaching? É um processo de interiorização, de você rever a sua vida, colocar metas. Né? O coaching, ele trabalha metas, sonhos, objetivos, metas, o que você quer para a sua vida, o que você não está conseguindo o que você quer, e principalmente o que você quer. Porque às vezes a pessoa chega e eu pergunto assim, o que você quer? E a pessoa não sabe. Ela diz que ela não está bem, ela diz que ela está sofrendo, ela diz que ela está insatisfeita, ela diz que ela precisa mudar, mas quando você pergunta o que você quer, ela nem sabe. Então é preciso você saber o que você quer, primeiro. Depois você saber por que você quer, aquilo que você diz que quer. E terceiro, quais são os caminhos que você tem que percorrer para conseguir aquilo que você quer. Então é um momento extremamente rico, esse momento que a gente está vivendo. E tomara que a gente consiga aproveitar isso, né? Porque ele vai passar. O que ele vai passar? Ele vai deixar sequelas, ele vai deixar memórias, muitas vezes sofridas, principalmente quem perdeu pessoas, quem vai perder pessoas ainda por conta dessa doença. Mas é um momento extremamente rico. E que o coaching, ele só coloca fermento nessa questão, no sentido de você questionar e rever situações e até, Mauro, dar valor a coisas que você tinha, não dava valor e que agora você está reclamando porque não tem. Né? Então, assim, hoje a gente reclama que a gente não pode sair para ir ao cinema, que a gente não pode sair para ir ao mercado, que a gente não pode ir um happy hour com os amigos, não pode tomar um café na padaria, que a gente costumava fazer. A gente reclama dessas pequenas coisas, pequenas entre aspas, né, coisas, que lá atrás a gente tinha e que não valorizava, que achava que fazer faz parte da vida. E acho que a Flora estava falando uma palavra que é uma palavra mágica, que é a gratidão. Né? Gratidão, ela é a grande mola propulsora de conquistas na nossa vida. Tem até uma outra frase que é muito linda que diz assim: quanto mais você agradece, mais graças você atrai para a sua vida. Então, é um momento de reflexão, é um momento de olhar para dentro, curar as feridas e vamos lá. Solange, nesse momento de olhar para dentro, de introspecção e de refazer planejamentos, existem vários planejamentos. O planejamento familiar, o planejamento individual, pessoal, né, que vai no paralelo, tem o planejamento profissional. Dá para fazer todos os planejamentos ao mesmo tempo, é preciso escolher um. É melhor uma coisa de cada vez. Quando você quer abraçar o mundo, você acaba quando cair coisas que são uma coisa de cada vez. A gente precisa ter foco. Então, uma outra coisa com a qual o coaching trabalha com muita maestria é o foco. Então, o que você quer? Eu quero. Às vezes a pessoa chega e fala: eu quero mudar isso, mudar aquilo, mudar aquilo outro. Eu falo, não. O que é mais importante para você nesse momento? É a sua prioridade nesse momento. Então, uma coisa de cada vez. Sim. É a mesma coisa, se você está dirigindo e falando ao celular, está errado. Você não está fazendo nenhuma coisa nem outra vez. Então, uma coisa de cada vez. Está dirigindo, tocou o celular, ou você não atende, para o carro, encosta o carro e atende o celular. As duas coisas ao mesmo tempo, não. Então, com o coaching é a mesma coisa. Uma coisa de cada vez. Para ter foco, até para ter aquilo que o coaching foca, que é resultado. A gente busca o quê? Resultado. Resultado positivo. Porque às vezes também o que acontece? A pessoa vem buscando, ela diz que ela quer uma coisa. Sei lá, ela quer, por exemplo, entrar na faculdade. Quando ela começa o processo da
coach, ela descobre lá na frente, ela não quer entrar na faculdade de coisa nenhuma. Ela quer uma outra coisa. Então, o coach, inclusive, mexe nessa questão da estrutura da pessoa. Porque, às vezes, você diz que quer entrar na faculdade porque teu pai fala para você entrar na faculdade, ou tua mãe, ou, enfim, outras pessoas. Então, foco e sempre uma coisa de cada vez. Flora, você falou em gratidão, a Solange também falou em gratidão agora. A gratidão, ela reforça a imunidade das pessoas? Sim, vários estudos foram feitos no assunto gratidão. Aliás, é uma das emoções mais estudadas e que tem resultados de aumento do sistema imunológico, fortalecimento do sistema imunológico, assim como aumento da criatividade, assim como aumento da longevidade. Quer dizer, tem uma série de benefícios para você fazer práticas de gratidão. Existem formas muito fáceis, intervenções muito simples, como essa que eu citei no começo, de você se reunir com a família e falar de 3 coisas pelos quais vocês são gratos, ou de você escrever um diário. O diário também é um instrumento com muita pesquisa científica. Quando você escreve um diário, ele ajuda muito no aumento do seu bem-estar. Então, você escrever 3 coisas pelas quais você é grato, pelas quais você é grata. A questão de você pensar em pessoas que passaram na sua vida e que você quer expressar a gratidão é muito importante nesse momento. Então, mandar um WhatsApp comprido de gratidão, um e-mail especial para uma pessoa que você não vê há muito tempo, ou você escrever uma carta e ligar para a pessoa e falar no telefone, são intervenções testadas e que elevam consideravelmente o nível de satisfação com a vida e também aumentam o sistema imunológico. Tem 2 pesquisadores que fizeram um trabalho fenomenal. Eles pegaram 105 estudos científicos desde 1995 sobre o bem-estar físico e psicológico na resposta imune em doenças infecciosas. E todos os estudos, esses 105 estudos analisados, mostraram que sim, quando você está bem fisicamente e bem-estar psicológico, tem a ver com felicidade, florescimento, tem a ver com você utilizar suas forças de talentos, tem a ver com você ter metas, como a Solange falou. O processo de coaching é fundamental nesse momento. O coaching vem crescendo no mundo, no processo virtual, ele é muito efetivo. É hora de realmente as pessoas trabalharem o autoconhecimento, trabalharem a autoeficácia, a crença, a certeza que você pode realizar metas. Então, tudo isso que promove o bem-estar psicológico, no lugar de ficar ruminando ou reclamando, a pessoa colocar um foco e entrar em ação, lidar melhor com os seus relacionamentos, tudo isso melhora o bem-estar físico e psicológico e, consequentemente, aumenta, fortalece a imunidade. É muito importante. Gratidão, emoções positivas e tudo que gera o florescimento do ser humano. Minha gente, antes aqui do próximo tema para a gente analisar e debater no programa Gente que Fala, eu vou destacar aqui uma mensagem do governo federal dentro da campanha nacional de prevenção ao coronavírus, uma mensagem do Ministério da Saúde. Ao contrário do que vem sendo disseminado nas redes sociais, não há cura para o novo coronavírus. Receitas mirabolantes à base de chá de erva doce, chá de alho e até uísque com mel já foram apontados como antídotos para evitar a infecção. Essas dicas milagrosas, na verdade, não passam de fake news, como reforça o infectologista do Instituto Emílio Ribas, Dr. Francisco Ivanildo. As palavras aqui do Dr. Ivanildo: não existe nenhum medicamento que seja licenciado para a utilização e nem que tenha atividade comprovada. Segundo ele, o tratamento que existe disponível contra o coronavírus é sintomático e de suporte. Aquele indivíduo que tem quadro mais leve, que tem febre, dor de cabeça, vai receber analgésico térmico. E se ele precisar de internação porque está com baixa oxigenação no pulmão, vai receber oxigênio e vai receber a ajuda de um respirador. É isso que a gente tem para ajudar o paciente enquanto o vírus cumpre o seu ciclo no organismo e não tem nenhum medicamento de ação direta sobre o vírus, disse o infectologista Francisco Ivanildo, do Instituto Emílio Ribas. Para reduzir o risco de contrair ou retransmitir, ou melhor, para reduzir o risco de contrair ou transmitir o coronavírus, o Ministério da Saúde orienta o isolamento domiciliar
como a medida mais eficaz. Além disso, lavar as mãos com água e sabonete, ao menos 5 vezes por dia, evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos sujas e limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência, de preferência com álcool em gel. Para mais informações, você pode acessar saude.gov.br/coronavírus. Mensagem do Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Agora sim, seguindo para o próximo tema do programa Gente que Fala, que é o seguinte: quando tudo, ou melhor, quase tudo se troca ou se compartilha lá na Cracolândia. Cachimbo, cigarro, bebida, barraca, menos comida, já que o comércio baixou as portas nos últimos dias. No meio do fluxo, o local em que se aglomeram os usuários de drogas, a vida é comunitária. Por ali vivem cerca de 2.000 pessoas, e é um número que cresce com o desemprego. E não há quarentena ou ações de disseminação do novo coronavírus. Ninguém sabe informar se o coronavírus já chegou ao local. Doutor Magno, eu li numa reportagem da Folha de São Paulo, um trabalho desenvolvido pela ONG, justamente, não me lembro o nome da ONG, mas justamente na distribuição de alimentos lá para as pessoas da Cracolândia. E aí um rapaz usuário de drogas disse que quem usa cachaça e quem fuma cachimbo não pega essas coisas, não pega essas doenças. Era uma citação dele nessa reportagem da Folha de São Paulo. Não é bem assim, porque acho que uma boa parte daquele pessoal tem problemas, contra justamente o uso de drogas, problemas respiratórios, não é isso? É isso e muito mais. Então, a Cracolândia, para que os amigos e quem está nos acompanhando em casa, um problema que chegou na cidade de São Paulo em 1990. Foi quando eu cheguei no departamento de narcóticos, onde eu permaneci por 22 anos como delegado, e o departamento de narcóticos ficava ali na Brigadeiro Tobias, portanto, alguns quarteirões da denominada zona de Cracolândia. Mauro e amigos, para entender rapidamente a Cracolândia, aquela região era próspera. Os amigos mais antigos devem se lembrar que ali havia a rodoviária de São Paulo. Então, os hotéis, bares e restaurantes, uma região muito próspera. Com a saída da rodoviária, aqueles hotéis e restaurantes foram praticamente abandonados, não havia mais população. Coincide a migração com sul-americanos chegando a São Paulo, bolivianos, chilenos. Tivemos o fenômeno ao mesmo tempo do desemprego. Então, como você disse, hoje nós estamos ali cerca de 1.700, 1.800 pessoas dia, e dentro dessa perspectiva hoje, a maioria deles, trabalho nosso, que nós desenvolvemos no Departamento de Narcóticos, acompanhando a Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, nós sabemos que a maioria deles são portadores de patologias, de doenças sérias, próprias, por exemplo, do uso do crack. O crack afeta terrivelmente pulmão, coração, fígado. Lembrar que a maioria deles, 87%, Mauro e ouvintes, são usuários pesados do álcool. Veja, a substância que mais danos físicos e psíquicos causa ao usuário. Então, na visão dele, dizer que ele não pega, é porque, na verdade, ele não pega. Vai falar o quê? Né? Então, ali o nosso tempo que nós ficamos ali dentro da Cracolândia, quando tínhamos possibilidade de entrevistar, nós vamos encontrar uma população que perdeu as referências familiares, sejam por abandono ou porque eles saem de suas casas. Nós temos uma população desempregada. Quando os programas se aproximam, por exemplo, falar em retorno ao mercado de trabalho, pelo menos 70% deles a alfabetização do primeiro grau incompleta. Então, some-se a tudo isso, agora chega o Covid-19 e encontra essa população fragilizada, extremamente fragilizada. O que eu posso dizer? E se não temos os óbitos e as internações, é muito mais para a falta dos testes que poderiam responder a essa indagação. Não é possível saber hoje quantos deles, porque nenhum deles foi verificado se o Covid chegou. Imaginamos que sim. Imaginamos que sim.
Gente, temos perguntas aqui do público, do Gente que Fala, chegando pelo WhatsApp. Fora a Carla de Vila Formosa pergunta como lidar com o que os italianos estão chamando de dupla morte, que é a morte sem direito à despedida, velório, por causa do coronavírus. Como é lidar com o sofrimento psíquico disso? O processo de perda, né, é bem complicado, do luto. Nesse momento eu acho que as pessoas têm que realmente se conectar com as suas crenças, com a sua religiosidade, com o que ela acredita que existe além disso, e dentro da sua crença tentar se conectar e fazer a sua despedida da sua forma, por meio de uma oração, por meio de uma mentalização, por meio de um envio de uma emoção positiva, porque infelizmente nesse momento é muito triste passar por essa situação. Eu pessoalmente tive um caso na família. É complicadíssimo você não poder fazer essa última despedida presencial. Então acho que as pessoas têm que se apoiar num dos elementos mais importantes do ser humano, que mantém o ser humano inteiro, que é a fé. Então cada pessoa tem uma crença, tem uma forma de entender, não necessariamente está conectado a alguma religião, pode ser a espiritualidade ou a crença de como funcionam as energias, ou para onde as pessoas vão, o que acontece depois da morte. Independente da crença, é importante que a pessoa se conecte com a sua própria fé e nesse processo faça a despedida e o envio das melhores energias, dos melhores pensamentos. Esse é o momento onde o luto tem que ser passado, não tem como você evitar e simplesmente se isolar, ele vai acontecer. Então procurar sempre colocar o amor e a humanidade à frente. Tem uma prática de mindfulness, que é uma prática que vem do Oriente, que vem das práticas de meditação, que se chama Love and Kindness Meditation, ou a meditação de amor e bondade, que é muito simples, é você repetir uma frase para você e para os outros e para o mundo. Então, que você diz que eu possa ser feliz, que eu possa estar saudável, que eu possa estar segura e que eu possa ter uma vida em paz. E na sequência você repete essas 4 frases para as outras pessoas, que você pensa na pessoa, que você possa ser feliz, que você possa estar seguro, que você possa ter saúde, que você possa viver em paz. E depois para o mundo, que o mundo possa estar seguro, em paz, feliz e saudável, mesmo num momento como esse. Então, minha recomendação é se conecte com a sua crença, com a sua fé e faça o seu processo de luto da melhor forma possível. Solange Melo, o André de Perdizes nos acompanha pelo Instagram e pergunta como criar planos de trabalho para os próximos meses com a situação de cada cidade mudando todos os dias. Como criar planos de trabalho. Mudar é difícil nesse momento, né? Mas primeiro focando no que é o teu interesse real. Muitas vezes o momento de crise faz com que você reveja aquilo que você estava fazendo, aquilo que você vinha fazendo até então, e faz com que você mude. Por exemplo, trabalho na internet, trabalhar em casa na internet, que hoje em dia está em alta, muitas pessoas estão descobrindo isso agora. E estão substituindo o trabalho anterior por esse, em função dessa realidade que a gente está vivendo agora. A primeira pergunta: o que me dá satisfação, o que me dá prazer, o que me dá alegria? Qual é a minha missão no mundo? Isso aí é fundamental, essa pergunta é fundamental. Primeira pergunta. A gente acha que o que vai nos dar dinheiro é aquilo que está mais em moda. O dinheiro segue a alegria, independente do que você faz. Quando você faz algo, profissionalmente falando, né, já que a gente está falando de trabalho, quando você faz algo com alegria, o dinheiro vai. Então, o que você quer, o que você gosta, qual é a tua condição de vida? Qual é o teu preparo para isso? Exercer essa função.
A quarentena pode nos ajudar no sentido de fazer, por exemplo, cursos online. É um momento muito propício para isso. Fazer cursos online, muitos cursos são até gratuitos. A gente nem sabe que eles existem. E que agora muita gente está entrando em contato com isso. Se preparar. E claro, uma coisa que a gente não pode fugir, que é da realidade. Essa crise a gente não sabe quanto tempo vai passar, pode passar. Mas enquanto isso, o que você faz profissionalmente falando? Você faz o que dá para fazer. Então, por exemplo, o programa a gente fala, está sendo feito online, era feito no estúdio. Então a gente tem que se adaptar à nova realidade. Lá na frente, quando o tudo passar, mudanças vão acontecer. Mas a gente tem que se adaptar à realidade atual. Rever. Doutor Magno, se questionar se o que eu estou fazendo profissionalmente está me dando satisfação. Fala, Mauro. Sim. Para o doutor Magno, uma pergunta do Marcelo, de Santo André. Ele faz essa pergunta pelo Facebook. Ele quer saber se o confinamento das pessoas pode melhorar ou piorar o problema do tráfico de drogas. Bem objetivamente, o nosso tempo já está se esgotando, doutor Magno. O confinamento não é a resposta, não é? E mesmo a internação compulsória, ela é medida extrema só em último caso. A Cracolândia, o tratamento é ambulatorial e deve ser encarado como um problema de saúde pública, antes, e depois um problema jurídico e policial. Olha, minha gente, antes aqui da nossa despedida, o nosso tempo já está chegando ao final, mais uma mensagem a respeito do coronavírus, agora do governo do estado de São Paulo. Pessoal, nesse combate contra o coronavírus, siga o que dizem os especialistas em pandemia. Fique em casa. Siga o que dizem os governantes europeus que estão enfrentando a pandemia. Fique em casa. Siga o que diz a Organização Mundial da Saúde. Fique em casa. A economia a gente trabalha e recupera. A vida de quem a gente ama não dá para recuperar. Fique em casa. Saiba mais em saopaulo.sp.gov.br/coronavírus. Governo de São Paulo, Estado de Respeito. Doutor Magno, sua despedida, sua palavra final. A palavra final, os soldados do Sebride. O alcoolismo está começando por volta de 11, 12 anos. Então, os pais que estão me ouvindo agora, prestem muita atenção na bebida alcoólica, principalmente a cerveja. Como eu disse, 87% dos que estão na Cracolândia, antes, são pessoas que perderam a batalha para o álcool. Um prazer enorme participar do programa. Eu desejo muito boa sorte a todos. Deus a todos abençoe. Muito obrigado. Solange, sua palavra final, bem objetivamente. Agora muitos sim, querem a vida de volta, né? Muitos querem a vida de volta, né, Mauro? Isso vai passar. Quando cada um tiver a vida de volta, que a vida seja melhor. A gente aprende a lição. Só isso. Flora, sua palavra final. Minha palavra final é coragem, sabedoria e amor, que possamos acessar as nossas virtudes para enfrentarmos isso juntos. Quero agradecer a presença de vocês todos, a gentileza com o programa Gente que Fala, nesta ferramenta que está realmente ajudando a todos nós aqui para manter o programa no ar, uma sala de videoconferência. O doutor Luiz Carlos Magno, que esteve com a gente, delegado aposentado, professor universitário, também a Solange Mello, que é Life Self Coach, mentora profissional, e a Flora Vitória, mestre em Psicologia Positiva Aplicada e embaixadora da Felicidade no Brasil. Agradecimento, então, a todos vocês pela gentileza com a gente. Na mesa de som hoje, conosco o Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, o Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon. O agradecimento também ao Ricardo Godoy, jornalista, aqui no apoio na operacionalização da nossa sala de videoconferência, a diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do programa do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado, Gente que Fala, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. E o recado, fiquem em casa. Obrigado pela audiência, pela companhia, tchau, até amanhã.